Economia é com ela, Juliana Rosa, que chega na hora certa, porque a gente estava falando do banco que tem um nome ambicioso pra caramba, né? Pleno. Pleno não, pô, Pleno é tudo, né? Só faltava chamar Banco Plenitude. Ele tem 0,05% do total de ativos do Brasil. Então, precisaria de 2 mil bancos desses aqui para compor os ativos brasileiros. Tem 10% do tamanho do Banco Master. Mas é mais cincão, né, na conta do FGC, né, Juliana? Mais 5 bi. Já estava em 50, sei lá, considerando Master e Will Bank. Agora vira 55, ou de repente um pouco mais do que isso. Ou seja, é mais buraco para pagar, não? Pois é, Ineg, essa história ligada ao Pleno, ela não chega a surpreender porque tomara, né, que tenha fechado a tampa aí dessa trama do Banco Master, mas já estava sendo esperado e acompanhado muito de perto um banco que pertencia a Daniel Vorcari e ao sócio dele, depois então foi separado ali em meados de 2025 com o ex-sócio do Daniel Vorcari no Banco Master, o Augusto Lima, comprando o Banco Pleno e trazendo para o Banco Pleno, para si, 6 bilhões em CDBs. Primeiro, boa tarde aí para todos. Olha, o próprio Fundo Garantidor de Crédito, a INEG, já divulgou que desse volume de CDBs que estão em posse do Banco Pleno, em torno de 5 bi, foi o número de 4,9 bilhões, então o dado que o FGC divulgou em nota oficial hoje é o valor que o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar para ressarcir as pessoas que tinham CDB, que era do Master e passou para esse Banco Pleno. Como você falou, Ineg, o Banco Pleno, primeiro, eu acho que toda a história, inclusive, tirando do Grupo Master, né, e o Banco Pleno, então, se separando, sendo comprado por um ex-sócio do Daniel Vorcari, Augusto Lima, uma movimentação que eu me lembro que, na época, já causou críticas, porque era um movimento já considerado ruim para aprovação do Banco Central numa situação onde o grupo já demonstrava problemas de liquidez, né? A outra questão, Eneg, que é importante trazer é que certamente os nossos ouvintes, a maior preocupação do momento é se vai ter dinheiro no FGC, né? Número um, quem tem direito a receber pelo FGC, até 250 mil por CPF, vai ter direito, até o FGC divulgou uma outra nota depois, lembrando que o Banco Pleno não fazia mais parte do Banco Master, então valia os 250 mil por CPF, que quando quebrou o Will Bank pertencia ao Grupo Master, lembra? E aí tinha que somar os 250 mil, era tanto quem tinha CDB do Master quanto quem tinha do Will Bank. Nesse caso do Pleno, não, você tem a separação, o direito de receber até 250 mil por CPF. Tem dinheiro, né, Inês? A questão é que é muito dinheiro, é a maior descapitalização da história do fundo, que existe há 30 anos, com recursos que vêm sendo colocados por instituições do sistema financeiro, é um fundo privado. Ele tinha 120 bi, como você falou, já foram 50, agora mais 5, 55. Qual é a grande questão na prática da questão do Fundo Garantidor de Crédito? É que os bancos vão ter que repor esse dinheiro. Então, o que está sendo negociado nesse momento é que os bancos antecipem para esse ano agora, de 2026, o que eles iam colocar no fundo em 5 anos. Então, eles estão antecipando um dinheiro que eles tinham se programado para colocar no fundo ao longo de 5 anos, em apenas um ano. Fora, eles vão ter que fazer ainda contribuições extras. Ou seja, o que eu estou ouvindo nos bancos é que isso é um custo que vai ser repassado, obviamente, para todos nós. Significa que os bancos eles têm uma tendência a reduzir a oferta de crédito e também a cobrar mais caro, porque se os bancos estão tendo aumento de custo, quem paga essa conta somos nós, né? O banco não vai ficar com um prejuízo. Então, esse é o ponto número 1. O 2, Oleg, muita gente fica preocupado se isso pode contaminar outros bancos. Toda hora você vê um banco sendo liquidado, mas o que eu continuo ouvindo ali dos técnicos, ali no Banco Central, especialistas, é que não tem o risco sistêmico, é algo muito circunscrito, está ali dentro de um espectro muito pequeno do tamanho do sistema financeiro, como você estava lembrando aí, 0,04% do ativo total do sistema financeiro nacional.
Então, isso é importante também, né, das pessoas não ficarem preocupadas com isso, né? E Juliana. terceira, né, Ah, só para perdão, complementar, claro, lógico, desculpa. não, só para finalizar, que eu acho que nessa história toda, tirando a questão, né, de risco sistêmico e garantir que tenha dinheiro no FGC as questões ligadas ao FGC, que significa custo para todos nós, acho que o terceiro, né, é a questão da transparência, né? Tem muitas perguntas no ar e essas perguntas precisam ser esclarecidas. O que aconteceu para que esse problema chegasse a esse ponto, né? O que eu ouço lá no FGC, né, é que eles fizeram mais de 30 requisições ao Banco Central dizendo que ia dar ruim, que estava com problema, que eles estavam preocupados. Foram 30 requisições do FGC. Era um modelo de negócio que era temerário. Então, você tem os levantamentos internos ali do Banco Central. O que aconteceu? Falha de fiscalização, falha regulatória, a questão toda de ética e moral, né, que precisa ser esclarecida à luz do dia, doa quem doer. Eu acho que a sociedade, a ENEG, precisa sair melhor dessa história. Né? No final das contas, é isso que está em jogo, né? Se as nossas instituições elas vão sair mais fortalecidas dessa história toda e a sociedade brasileira vai ter algum ganho com tudo isso que está acontecendo. Juliana, duas perguntas. Primeiro, você tem um impacto que a recomposição do FGC vai reduzir o resultado dos bancos, de alguma maneira, porque é dinheiro muito grande. Isso reduz o valor de impostos pagos, porque vai ter uma redução de lucro, então vai ter um impacto no caixa do governo. Os bancos públicos, no caso de Banco do Brasil, Caixa e o próprio BNDES, que também compõe o FGC, pelo que eu vi, também vão diminuir o resultado. Então, quando houver dividendos do Banco do Brasil ou eventual repasse de devolução de resultado do BNDES para o governo, também tem redução por aí. E o aumento de custo do crédito que você já abordou. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, nada do que está sendo discutido nesse momento passa pela reestruturação, fortalecimento dos sistemas de controle. A gente não vê essa discussão no ar. Eu não vi o Galípolo falar disso. A única coisa que eu vi, e que foi uma tolice, foi a do ministro da Fazenda querendo transferir atribuições da CVM para o Banco Central. Então você tira as atribuições de um esfarrapado, joga na mão de um roto. Não faz o menor sentido. O fato é, tem que fortalecer a CVM, tem que fortalecer o Banco Central. Os dois sistemas de controle têm que estar fortalecidos. A CVM está com gente velha, não tem investimento em tecnologia, o dinheiro que ela arrecada com fiscalização, a maior parte vai para o caixa do governo, porque o Haddad precisa brincar com o dinheiro público. E aí? Como é que a gente fica se não tem nem discussão de fortalecimento e ainda vai ter uma redução de resultado? Eu queria te ouvir sobre as duas coisas. Ali no Banco Central, o que eu estou vendo, Eneg, é que você tem, sim, um procedimento sendo feito para poder entender ali de forma transparente. A gente precisa que isso seja esclarecido, obviamente, no final dessa apuração, para que a sociedade tenha acesso a essas informações. Assim, o que aconteceu ali dentro? Porque o que me preocupa muito, Eneg, é que a questão de toda uma agenda que vem sendo implementada ali dentro do Banco Central para aumentar a concorrência bancária, ela é muito importante, válida e permitiu que houvesse uma maior inclusão bancária no país. Foram 70 milhões de pessoas incluídas, com todos os avanços que a concorrência ela vem promovendo, todo investimento em tecnologia, né, o Pix e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver com o que aconteceu com o Master, porque a percepção que se tem ali por muita gente, enfim, que acho que a grande pergunta que precisa ser respondida é por que o Banco Master, que é algo tão específico, que parece que foi um negócio feito desde o início, com mais intenções, né? Com permissões de crescimento de um negócio um modelo de negócio que era questionado já há muitos anos, né? Então, acho que essas perguntas precisam ser respondidas, né? Para que não fique parecendo que toda uma agenda de competição
ela não foi importante, né? Acho que tem que separar, deixar claro que o estímulo à competição ele continua sendo importante para a gente, né? Para que a gente tenha outras propostas, renegocie dívidas, consiga taxas mais competitivas na hora de conseguir crédito, investir e tal. Então, acho que tem que deixar claro isso, né? As regras, elas falharam para o Banco Master, tem regras que precisam ser aperfeiçoadas ali dentro. Enfim, eles estão, inclusive, apertando regras ali de forma mais geral, mas em termos específicos do Master, né? Tem coisas específicas que aconteceram, né? Acho que isso precisa ser respondido. Outra questão é dentro do Fundo Garantidor de Crédito, Eneg, o que os próprios bancos estão questionando ali é, vem cá, fizeram uma festa, né, com o dinheiro do fundo, várias instituições fizeram a venda desses produtos e quem vai pagar essa conta? Né? Então, estão apertando regras também para que os prejuízos e a forma também como o FGC é usado sejam alteradas, porque o que os bancos estão dizendo é que usaram ali o dinheiro do fundo e você não tem uma responsabilização compartilhada. Então, isso também está sendo revisto. Então, o que a gente tem que torcer, de novo, né, que a sociedade, de fato, possa progredir a partir disso, né? E não, como você falou, que fique um negócio opaco, que Pois é a é. sensação que a gente tem hoje, né? Ô, Juliana, é fundamental esse ponto, esse último ponto que você falou, porque a gente tem bancos grandes que questionam o Master com razão, a existência do Master com razão, o modelo de sobrevivência do Master com razão, mas usufruíram dessa distorção. Então, se você tem um banco que distribuiu 20 e tantos bilhões de reais de CDBs do banco, Master, que é o caso da XP. Se você tem um outro banco, que é o caso do BTG, se você tem outro banco, outros bancos que que ganharam remuneração, foram beneficiados ao cumprir o papel de intermediários, porque quando eu, como correntista, abro, porque confio nestes bancos que eu citei, por exemplo, e ele diz lá, aqui tem um papel que te dá 140 do CDI, 130 do CDI, eu parto do princípio que não é o banco do PCC, porque o banco não venderia um papel do PCC. Então, eu tenho que acreditar que passou por um crivo, que passou por uma avaliação de risco, que aquele banco está trabalhando pelos meus interesses, e aí ele diz, olha, você pode comprar. Aí quando eu compro, eu tenho que limitar meu investimento em 250 mil, até às vezes por orientação do próprio assessor, diz, ó, fica aí no 250, senão vai dar ruim para você. Pô, e todo mundo ganha dinheiro, depois vem uma remuneração que foi muito acima da média. Então, estes bancos, eles também deveriam vir a público para falar o que aconteceu. Além do que, quando o Banco Master compra da XP um banco, que foi o que aconteceu, e a XP recebeu o dinheiro na forma de CDB e jogou esses CDBs do Banco Master no mercado, pessoas compraram esse CDB, o banco passou para frente esses CDBs. Não estou dizendo que ele jogou lixo no mercado, mas ele jogou aquilo que o sistema permite que circule. Aí, se por acaso eu tivesse comprado esse CDB nas plataformas da XP, o que eu teria direito de fazer agora? Eu acho que tem uma questão que esses bancos têm que explicar e que não tem nada a ver com a natureza criminal. É assim, vem cá, qual é a responsabilidade de uma plataforma? A gente não fala das plataformas, a gente não fala das redes sociais, que elas são responsáveis pelo conteúdo. Por que as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo e os bancos não são, e as plataformas não são responsáveis pelos papéis que ela oferece para a gente? Eu acho que tem uma grande discussão aí, que é uma discussão que tem que ser travada na FEBRABAN, que é uma discussão que tem que ser travada pelo Banco Central, que tem que ser travada pelos bancos, que tem que vir a público, porque eles têm uma satisfação a dar, não? Não à toa, Ineg, o presidente do Itaú, o Milton Malui, ele foi a público, né, há poucos dias, dizer que o Itaú nunca fez a distribuição
dos produtos do Banco Master, do CDB do Banco Master. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que houve uma responsabilidade que não foi compartilhada, essa responsabilidade por todas as instituições, né? Isso muito claro. O que eu ouvi ali no FGC, né, é que eles também estão mexendo em regras também para poder fazer com que as pessoas saibam que ao adquirir produtos que têm riscos maiores, digamos assim, né? Porque quem compra um CDB com uma rentabilidade muito acima da média do mercado, ela, enfim, não sei se isso está claro, ela tem que saber que ela tem um risco maior, ela, por exemplo, deveria, eles estão discutindo isso, se deveria, por exemplo, pagar uma taxa, caso precise usar esse dinheiro do FGC. Talvez seja uma forma de conscientizar o investidor de que aquele é um negócio que tenha um risco maior, que ele é mais agressivo, mais arrojado, enfim, é que nem seguro de carro, né? Não é porque você tem um seguro que você vai sair dirigindo a 180 por hora, você vai ter que pagar a franquia, enfim, alguma coisa que não seja um estímulo para que você dirija de forma perigosa, que você tenha algum estímulo para também gastar dinheiro caso você precise utilizar esse seguro. Então, Enéas, tem muita coisa assim a ser respondida. Eu acho que, de novo, essa questão da transparência que você está dizendo, acho que é o ponto mais importante. As instituições, de fato, terem a transparência na abordagem dessa questão. Né? Não adianta falar comigo não está, não foi minha responsabilidade. E, enfim, colocar as claras, como fez o presidente do Itaú, um erro que aconteceu ali. Seja, como você falou, a gente não está falando que está na esfera criminal, mas certamente houve algum erro que precisa ser esclarecido, né? Juliana Rosa, economia é com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado.